Seja muito bem-vindo, eu sou Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. O arquiteto. Saudações a você, Luciano, e a todos do canal. Meu nome é João Alfredo, mas eu gostaria de omitir meu sobrenome e a cidade onde eu moro, por razões que vocês logo compreenderão. Atualmente eu estou aposentado, mas durante grande parte da minha vida eu trabalhei como arquiteto, o que me possibilitou participar de muitos projetos importantes. Agora, com tanto tempo livre, um dos meus hobbies favoritos tem sido buscar conteúdo em plataformas relacionado ao tema paranormal e misterioso, algo que verdadeiramente me apaixona. Foi assim que eu encontrei o seu canal. Quando o descobri, eu soube que era o espaço ideal para compartilhar a minha experiência. Sem mais delongas, vamos a ela. Era o início dos anos 80 e eu tive a oportunidade de participar de vários projetos em Cancún, no México, antes do boom turístico que essa zona logo iria experimentar. Em uma ocasião específica, eu fui encarregado da construção de um dos mais importantes hotéis que agora estão naquele local. Luciano, eu sei que essa experiência será difícil das pessoas acreditarem, e eu nunca a enviei para nenhum outro canal, pois eu sei que aqui eu vou receber o devido respeito das pessoas. Eu vou narrar exatamente como as coisas aconteceram. Eu e a minha equipe começamos a escavar para fazer os alicerces do edifício quando alguns trabalhadores me chamaram consternados, pois encontraram algo estranho durante as escavações. Eles encontraram algo sólido e, ao ir mais fundo, descobriram que era uma espécie de caixão. Eu ordenei que ele fosse cuidadosamente removido do local, e quando ele já estava do lado de fora, não resistimos à tentação de abri-lo, pensando que encontraríamos ossos ou partes deles. Para nossa surpresa, foi totalmente o contrário. Ficamos muito impressionados quando dentro encontramos o corpo de uma mulher, mas por incrível que pareça, em perfeito estado de conservação. Para explicar, as características desse corpo não eram como a das múmias encontradas lá no México, que estão inclusive expostas em um museu. Essas múmias estão muito bem conservadas, mas mesmo assim, suas peles estão totalmente desidratadas e grudadas no corpo. A perfeição do que supomos ser um cadáver nos fez pensar que aquela jovem estava dormindo. Ela era branca, mas com um tom de pele tão pálido que parecia similar ao da porcelana. Eu me lembro que ela tinha cabelos longos e negros, vestia um vestido branco que a cobria por completo. Ela estava deitada de costas, impassível e com as mãos cruzadas sobre o peito. Luciano, eu gostaria de ressaltar que eu digo isso com absoluto respeito, mas aquela mulher possuía uma beleza extraordinária. Naquele momento eu não soube ao certo o que fazer. Depois de pensar um pouco, eu quis falar com a polícia para relatar os fatos e talvez iniciar uma investigação. Mas antes disso, informei ao dono do projeto e, para minha surpresa, ele proibiu veementemente informar as autoridades e pediu que mantivéssemos total silêncio sobre o assunto até que ele chegasse ao local. Horas depois, ele chegou e pediu para ver a mulher. Após contemplá-la por um momento, ele foi até seu escritório para fazer uma ligação. Eu não quis me intrometer muito, então mantive minha distância e, portanto, eu nunca soube para quem ele ligou ou o conteúdo específico daquela ligação. Mas, amigos, o que aconteceu depois realmente nos pegou de surpresa. Algumas horas mais tarde, chegou uma caminhonete preta da qual desceram 3 homens vestidos de preto. Eles chamavam muita atenção, e eu calculo que eles tinham cerca de 1,90 m de altura e tinham a pele bem branca.
Para ser mais específico, eu poderia dizer que eles tinham uma aparência totalmente nórdica, algo que naquela época não era comum naquela região. Eles tiveram uma breve conversa particular com meu chefe e em seguida fecharam novamente o caixão com a mulher dentro, o colocaram na caminhonete e saíram do local. Nunca mais ouvi falar deles e não sei qual foi o destino final daquela jovem. Por outro lado, nosso chefe pediu que deixássemos o assunto para trás, nunca mais mencioná-lo e seguir com nossas atividades normais. Eventualmente, o projeto foi concluído com sucesso e eu nunca mais ouvi falar naquele acontecimento. Eu não vou mencionar a palavra específica, mas eu sei que muitos de vocês, assim como eu, estão pensando que esses seres com quem nos deparamos podem pertencer a uma raça específica muito famosa no cinema e na literatura. Eu estou ciente de que essa experiência soa fantasiosa ao ponto de parecer ter sido retirada de um filme. No entanto, Luciano, eu garanto que isso realmente aconteceu, ainda que muitas pessoas não acreditem. Antes de terminar a minha história, eu gostaria de convidá-los a refletir um pouco. Como eu mencionei há pouco, esses seres foram amplamente mencionados e tratados em diversas obras ao longo da história da humanidade. Vocês não acham possível, por menor que seja a chance, que alguns desses autores tenham se baseado em encontros como o que eu tive para escrever em suas obras? Eu gostaria muito de saber o que vocês acham. Rebeca. Olá, Luciano e amigos. Meu nome é Paloma e eu sou da cidade de Franca, em São Paulo. Assim como aconteceu com muitas outras famílias, a pandemia da Covid-19 afetou fortemente nossa economia. No nosso caso, principalmente porque, como consequência disso, meu pai acabou perdendo o emprego. Devido a isso, foi impossível continuar pagando o aluguel da casa onde morávamos. Então não tivemos outra opção senão ir morar na casa da minha avó, que tinha bastante espaço e podia abrigar toda a nossa família durante a pandemia, até meu pai conseguir um novo emprego. É importante destacar que quando as restrições de mobilidade começaram, fizemos um compromisso forte de cumpri-las da melhor forma possível. Por isso, decidimos que seria eu, por ser a mais jovem, quem sairia para comprar mantimentos quando eles estivessem escassos. Um dia, quando eu estava prestes a ir ao supermercado, eu estava esperando o ônibus em um ponto quando, sem querer, eu olhei para dentro de uma das casas ao redor e na janela eu pude ver uma mulher. O aspecto dela me surpreendeu muito. A mulher tinha cabelos compridos, mas sua aparência era estranha, pois ela tinha um rosto muito alongado e traços rudes, quase poderia-se dizer traços masculinos. Além disso, a sua altura não era a altura de uma mulher média. Ela era muito alta. Trocamos olhares sem querer, mas ela permaneceu inexpressiva. Então eu apenas abaixei o olhar e continuei aguardando o ônibus. Esse encontro me intrigou muito, tanto que nos dias seguintes eu fiquei pensando nisso, me perguntando quem poderia ser aquela mulher e que tipo de condição ela poderia ter. Um dia, finalmente, eu decidi perguntar à minha avó se ela conhecia a história daquela mulher que morava naquela casa. Ela me disse que sim, e que era uma história muito estranha, além de muito macabra. Acontece que o nome daquela mulher era Rebeca. Como morava naquela área há muito tempo, minha avó teve a oportunidade de conhecê-la quando ela ainda era uma menina. Minha avó me disse que Rebeca era uma menina absolutamente normal, mas que um dia ocorreu uma tragédia que aparentemente foi o que marcou seu destino. Segundo minha avó, um dia Rebeca brincava com outras crianças da área e o grupo decidiu pregar uma peça em um outro colega deles chamado Luiz, que sempre era vítima de bullying pelo grupo.
Então as crianças foram até uma construção e, subindo para o segundo andar, empurraram o menino para o vazio de lá. As outras crianças achavam que no máximo ele se machucaria, mas não contavam que no local onde o empurraram, abaixo havia sido colocado uma série de vidros, que quando o menino caiu sobre eles causaram ferimentos que tiraram instantaneamente a sua vida. Rebeca havia ficado no primeiro andar e acabou testemunhando toda a cena de perto. Digamos que na primeira fileira, e desde então ela não voltou a falar uma palavra. No início pensaram que era devido ao choque causado por esse evento, mas ao mesmo tempo algo mais começou a acontecer, algo que preocupou a todos, principalmente a sua família. A menina começou gradualmente a experimentar uma espécie de crescimento que não era normal. Seus braços e pernas gradualmente começaram a crescer, até que, tempos depois, ela alcançou uma altura desproporcional para uma mulher da idade dela. Além disso, suas características faciais começaram a mudar e se tornaram mais masculinas. Com o tempo, quando ela entrou na adolescência, dizem que ela tinha até que fazer a barba, porque ela começou a desenvolver pelos no rosto. Rebeca foi levada a médicos e vários especialistas, mas nenhum deles conseguiu dar um diagnóstico preciso ou saber como tratar essa condição. Com o passar do tempo, começaram a surgir rumores entre a família de Rebeca e os moradores da área, e nesse momento, talvez vocês estejam supondo que, apelando para uma teoria paranormal e metafísica, que o que aconteceu é que a alma do Luiz, ao se separar do corpo, de alguma forma entrou no corpo da menina e a possuiu. Essa teoria é apoiada por uma afirmação sombria feita pela família da mulher. Como eu comentei anteriormente, após o incidente a menina parou de falar. No entanto, seus familiares afirmam que às vezes, à noite, quando ela está sozinha em seu quarto, mesmo sem rádio ou televisão, eles ouvem a sua voz. Mas essa voz é uma voz grossa e cavernosa que corresponde à voz de um homem, não à voz de uma mulher. Como já devem imaginar, Rebeca não pôde levar uma vida normal nem realizar as atividades esperadas para qualquer jovem. E até hoje, eu sei que ela continua reclusa em sua casa. O monge. Olá, Luciano e inscritos do canal. Eu gostaria de contar um fato que aconteceu na minha casa e que nos deixou aterrorizados. Nunca nada de estranho havia acontecido com ninguém da minha família, até uma certa noite depois que tínhamos ido dormir. A madrugada transcorria normalmente, quando de repente os gritos da minha irmã nos despertaram. Ela gritava tão nervosamente que sabíamos que ela estava muito alterada, e ela o fez de maneira tão alta que toda a família teve dificuldades para continuar dormindo. Meus pais e eu nos levantamos e fomos até ela. Eles tentavam acalmá-la, mas ela estava tão assustada que esse processo levou muito tempo. Depois de conseguir se acalmar, ela nos contou o que havia acontecido. Ela estava deitada na cama quando o som da porta do seu quarto a despertou, pois ela estava se abrindo lentamente. Minha irmã disse que acordou e olhou para a entrada do seu quarto, e lá ela viu que a luz do banheiro, que é adjacente ao quarto dela, estava acesa. Isso porque a luz reflete na parede em frente à sua cama quando está acesa. Então, de repente, ela viu uma figura entrar no quarto. Era alguém usando uma espécie de capuz que cobria totalmente o rosto. Naquele momento, ainda meio sonolenta, ela pensou que fosse nossa mãe que por algum motivo havia colocado uma toalha na cabeça. "Mãe, o que você está fazendo aqui?" ela perguntou, mas não obteve resposta. Então a figura saiu do quarto, mas não se virou. Ela nos disse que, na verdade,
ela apenas se levantou e recuou de uma maneira tão estranha que deu a impressão de estar flutuando. Pensando se tratar da nossa mãe, ela se levantou para ir procurá-la e questioná-la, mas quando saiu do quarto, ela viu que não havia ninguém. Então ela foi até o quarto dos meus pais e quando abriu a porta, ela encontrou ambos profundamente adormecidos. Apesar de estar mais tranquila, ela ainda estava com muito medo, então decidimos juntar as 2 camas de solteiro que havia no meu quarto e passar a noite lá às 3, minha mãe, minha irmã e eu. No entanto, enquanto fazíamos isso, ela olhou para minha janela por um instante e gritou novamente dizendo que agora a figura estava do lado de fora, no nosso jardim, nos observando de fora para dentro. A verdade é que nem minha mãe, nem meu pai e nem eu conseguimos ver nada, mas para poder passar a noite, tivemos que cobrir a janela com jornais. A partir daí, algo peculiar aconteceu. Apesar de toda a agitação, todos caímos em um tipo de sono profundo que nos fez acordar apenas de manhã. Estávamos felizes por ter passado o restante da noite tranquilos, mas assim que acordamos, percebemos que algo bastante estranho havia acontecido. Todas, absolutamente todas as portas da casa estavam abertas de par em par, tanto a da varanda quanto a do portão da entrada e a entrada principal. Luciano, nós tínhamos 3 cachorros que sempre faziam barulho ao menor ruído, e nós os chamávamos de alarme da casa. Mas aparentemente naquela noite, eles também foram vítimas do sono que nos invadiu, pois durante a madrugada não os ouvimos latir e de manhã eles estavam dormindo tranquilamente. Imediatamente começamos a verificar a casa para ver se havíamos sido vítimas de um roubo, mas não foi o caso. Tudo estava em ordem, exceto por algo que estava faltando. Um chaveiro que continha as chaves de casa, e por mais que procurássemos, nós nunca o encontramos. Sempre soubemos que a minha irmã tinha habilidades que a permitiam ver e ouvir coisas que nem todos nós podíamos. Ou seja, ela tinha habilidades extrasensoriais com as quais teve que lidar durante toda a vida. No entanto, nunca conseguimos explicar quem era aquela figura e por que ela nos visitou. Além das portas abertas, do silêncio dos cachorros e das chaves desaparecidas, sabíamos e entendíamos que aquele evento, aquele encontro, estava relacionado a algo paranormal. Mesmo assim, por segurança, depois disso trocamos as fechaduras da casa e felizmente até hoje aquele estranho ser, aquele estranho monge, nunca mais nos visitou. O perseguidor. Oi, espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou uma seguidora do seu canal há muito tempo e adoro assistir os seus vídeos. Hoje eu quero compartilhar uma experiência pessoal e eu agradeceria se a minha identidade permanecesse anônima. Eu conheci um rapaz quando eu tinha 15 anos durante os cursos preparatórios do ensino médio. Ele era o que muitos considerariam um rapaz bonito, e dado que sua família tinha dinheiro, suponho que ele estava acostumado a receber a atenção de muitas garotas. No entanto, ele sempre me pareceu desagradável. Ele era arrogante e vivia menosprezando os outros para destacar uma suposta superioridade que ele provavelmente achava que tinha. As 2 semanas que compartilhamos nesses cursos foram mais do que suficiente para eu ter a certeza de que eu nunca sairia com alguém como ele. Infelizmente, minha falta de interesse e minhas constantes rejeições pareciam tê-lo deixado obcecado. Embora ele não estivesse na mesma escola que eu, isso não o impediu de ficar me assediando. No começo, suas ações eram relativamente sutis. Ele aparecia na minha escola na hora da saída, me seguia até o ponto de ônibus para que eu supostamente não fosse sozinha. Ele tornou-se amigo das minhas amigas,
conseguia o meu Facebook e meu número de telefone e me inundava com mensagens incessantes. Não importava quantas vezes eu bloqueasse seu número ou mudasse o meu, ele sempre encontrava uma maneira de me contatar. Com o tempo, seu comportamento se tornou mais agressivo e perturbador. Ele tentou me agarrar em uma ocasião quando me seguia até o ponto de ônibus e tentou me forçar a entrar em seu carro várias vezes. Ele começou a me enviar mensagens com fotografias da minha irmã mais nova e dos meus pais em seus locais de estudo e trabalho, me ameaçando e descrevendo detalhadamente o que faria minha família se eu continuasse a me recusar a sair com ele. O ponto de ruptura chegou no dia em que meu pai teve um acidente de carro. Um veículo colidiu com o dele e fugiu. Naquela mesma tarde, eu recebi uma mensagem dele me dizendo: eu disse que haveria consequências, e isso foi só um aviso. Meus pais e eu fomos à delegacia para fazer uma denúncia, mas ela não foi adiante por falta de provas suficientes, e tudo era circunstancial. Eu me sentia desesperada e encurralada. Eu fechei todas as minhas contas em redes sociais, parei de usar o celular e vivia com medo constante. Durante 2 dos 3 anos que eu estive no ensino médio, eu estive imersa nessa situação angustiante que me levou até a pensar em acabar com a minha própria vida. Felizmente, após esse episódio, um dos meus tios interveio. Eu não sei exatamente o que ele fez, mas eu acredito que ele tenha mandado um recado para o meu perseguidor, porque depois disso eu parei de ter notícias dele. Eu me formei na universidade, hoje eu tenho 24 anos e estou em um relacionamento maravilhoso há mais de 5 anos com o homem dos meus sonhos. Eu consegui um bom emprego e finalmente comecei a ser feliz novamente. No entanto, há alguns meses atrás o pesadelo voltou. Abriram vagas na minha empresa e, como é habitual, muitos candidatos se apresentaram. Eu me dou muito bem com o responsável pelos recursos humanos, e um dia ele se aproximou de mim sorridente para dizer que tinha entrevistado alguém recomendado por mim, um homem muito inteligente que provavelmente conseguiria o cargo na área de manutenção. Confusa, eu esclareci que não havia recomendado ninguém. Quando ele me mostrou o currículo dessa pessoa, o meu coração quase parou ao reconhecer o nome do meu perseguidor. Luciano, eu tive um ataque de pânico e comecei a chorar naquele mesmo momento. Meu colega, ao ver o meu estado, me levou para um canto e pediu explicações. Eu contei toda a minha experiência e a sua indignação foi mais do que evidente. Felizmente, na minha empresa, eles foram extremamente compreensivos e tomaram medidas imediatas. Deram instruções para que a segurança não permitisse a entrada dele e contrataram outra pessoa para o mesmo cargo. Mas o que me deixou intrigada é que de uns tempos para cá eu tenho sonhado com ele constantemente, e nesses sonhos ele aparece de pé ao lado da minha cama e fica alisando os meus cabelos e me dizendo coisas que eu não entendo bem, parecem ser em uma língua estranha. Por várias vezes eu chego a sentir um peso em cima do meu corpo, como se ele estivesse se deitando sobre mim. É tudo tão real que muitas vezes eu tinha a impressão que ele conseguia realizar algum tipo de projeção astral apenas para dessa forma conseguir ficar perto de mim. Mas essa hipótese foi totalmente descartada quando eu fiquei sabendo através de uma amiga que também o conhecia de que ele havia morrido devido a um câncer no fígado no final do ano passado.